Bom, novamente, bom dia a todos. Espero encontrá-los bem na medida do possível. Sejam bem-vindos ao seminário da pesquisa individual realizado pelo PET Pedagogia. Antes de darmos início às nossas apresentações, eu gostaria de passar alguns informes, tá bom? As apresentações, elas ocorrerão em ordem alfabética, então estarei chamando cada um de vocês, fiquem tranquilos. Peço que se atentem ao microfone e à câmera para não atrapalhar quem estiver apresentando. Em caso de dúvida, pode enviar pelo chat, fiquem tranquilos, elas serão sanadas ao final das apresentações. Eu só peço que, para melhor organização, antes de dar dúvida, coloque o nome de quem está apresentando para a gente saber quem que você quer realizar a pergunta, tá bom? Ao final das apresentações, também será disponibilizado no chat a lista de presença, então eu peço que vocês se atentem a colocar as informações corretamente para a emissão do certificado, tá bom? O certificado, ele conta 2 horas e a gente entrega em aproximadamente 30 dias. Bom, informes passados, então a gente pode dar início às nossas apresentações. Isso, Luiz, as pessoas que vão apresentar são as pessoas do PET. Eu vou começar, então. Qualquer coisa, vocês podem enviar mensagem no chat, tá bom? Imagina. Carregando um pouquinho. Bom, pessoal, meu tema é um pouquinho extenso, tá bom? Então, eu vou dar uma introdução antes. O meu tema é elaboração de materiais didáticos, alfabetização e letramento para crianças com autismo no Fundamental 1. Não tá passando. Vamos ver se por aqui vai. Isso. Eu sou orientanda, né, Ana Beatriz Franco da Silva, faço pedagogia na Unesp, tenho 19 anos. Sou da capital de São Paulo, faço parte do PET Pedagogia, que possui como tutora a Lucy, Regina Musetti, membro, e eu sou membro do IGPIS também, tá bom? A minha orientadora é Ana Augusta Sampaio de Oliveira. Vou falar um pouquinho do currículo dela, caso vocês tenham interesse nessa área, né? Bom, ela tem área de atuação em educação especial, educação inclusiva, infantil, política educacional, avaliação pedagógica, currículo escolar, deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. A minha co-orientadora, ela é a Kátia de Abreu Fonseca, tá? Ela tem experiência na educação, com ênfase em educação especial e inclusiva, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, formação continuada, deficiências, inclusão escolar. Ela também faz parte do GPIS e do Laboratório de Tecnologias para o Desenvolvimento e Inclusão de Pessoas. Transtorno do espectro autista, o que é, né? Conhecido como TEA. Ele é um transtorno global do desenvolvimento e ele possui alterações na comunicação, na socialização, nos sentidos e no comportamento. Antes de eu falar sobre materiais, eu preciso falar sobre as leis, sobre a escola, sobre os professores e principalmente sobre os alunos. Porque não tem como eu fazer um material acessível sem ter esses alunos nas escolas, né? Bom, a nova Lei de Diretrizes e Bases, de número 9.394/96, propõe em seus artigos que crianças excepcionais tenham acesso às classes comuns das escolas ditas normais e públicas, ou particulares, tá? Quando você nega uma criança, você está realizando um crime, tá bom? Então, isso é lei. A criança com deficiência tem que estar em uma escola comum, nada de escola especial. O estudante com TGD ele tem direito ao apoio pedagógico especializado, o qual é regulamentado em âmbito nacional pelo Decreto 7.611, tá bom? O professor é aquele que se configura como o mais importante, né? O personagem da corrente educacional. O professor é responsável direto pela formação do aluno e é ele que se coloca cotidianamente diante dos desafios da aprendizagem escolar, no confronto direto com cada aluno e com cada história, diversa por natureza, o que torna o ato pedagógico no interior da sala de aula, ao mesmo tempo, coletivo e individual. E sugerem que as pessoas com TEA tenham uma participação maior em escola regular. Por quê? Pois eles necessitarão de parceiros comunicativos e de oportunidades distintas de interação e vivência das regras sociais, tá bom?
Nos últimos 5 anos, a gente teve um aumento de 2014 a 2018, um aumento de 33,2% de matrículas em todo o país, segundo o INEP, tá bom? Nesse mesmo período, a gente teve um aumento de 87,1% para 92,1% presente em classes comuns, tá bom? De acordo com os dados do censo, na rede pública, está o maior índice dos estudantes em classes comuns. Nas escolas, 97,3% dos alunos com necessidades educacionais especiais estavam nessas classes em 2018. E na rede particular, o percentual foi de 51,8%. Os dados do Ministério da Educação revelam que também houve um aumento de 198% no número de professores com formação em educação especial. Em 2003, era 3.691. Em 2014, passou a 97.459. É um número muito bom? É um número muito bom, mas a gente ainda precisa aumentar esse número, tanto de matrículas como na formação de professores. Tá? Eu realizei um formulário para saber como que era, né, essa questão das escolas. Provavelmente algum de vocês responderam e eu agradeço a isso. Eu obtive 73 respostas e 87% das pessoas eram entre 15 e 25 anos, um pouquinho entre 9 ou 10 e 11 a 14 anos. As pessoas, a maioria delas eram do interior de São Paulo, mas eu obtive respostas de Juiz de Fora, Minas Gerais, no Lagarto, no Sergipe, no interior de São Paulo, na cidade de São Paulo ou proximidades. Você sabe o que é deficiência? 98,6% responderam que sim, mas um pouquinho não, e a gente também tem que se atentar a essas pessoas. Quais os tipos de deficiência que você conhece, né? A deficiência múltipla foi a que menos teve resposta, né? E as outras teve uma resposta muito boa. Você já ouviu falar em educação inclusiva? 11% das pessoas disseram que não. Isso a gente também tem que debater. E 89% disseram que sim. Na sua opinião, o que é educação inclusiva? Agora vocês vão saber qual é a resposta certa, né? A maioria acertou, né? 87,7% disse que é quando todos, no caso de uma sala de aula, aprendem a lidar com as diferenças, visto que fora da escola, a gente também encontra as diferenças, né? E a escola vai atender a especificidade de cada aluno, seja com deficiência ou não. Você já estudou ou estuda em com alguma pessoa com deficiência? Se sim, qual nível e rede escolar? 39% das pessoas disseram que não, né? E a outra porcentagem maior foi que sim, no Fundamental 1 da escola pública, o que só afirma os dados anteriores, né? Você teve aula ou debate com algum educador sobre educação inclusiva? 67,1% das pessoas disseram que não. E apenas 32,9% disseram que sim. Uma informação que entra, né, em combate com quando a gente pergunta, você considera importante? Porque 100% das pessoas disseram que sim. Só que a escola não está atendendo isso. Bom, eu realizei uma entrevista, né, para saber agora como que é, assim, você ter uma pessoa perto de você que tem autismo e está na rede escolar, né, está aprendendo. Então, é com muito prazer que eu convido a Letícia Samanta Rodolfo Alves, que tem 18 anos, é do estado de São Paulo, da cidade de Araraquara, e cursa pedagogia na Unesp. Bem-vinda, Letícia. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, por esse convite, por estar aqui, né, para essa entrevista e contribuir com essa pesquisa. Bom, Letícia, vamos dar então um início. Você pode começar a falar para a gente o que você é da Sara, quantos anos a Sara tem hoje? Bom, eu sou a irmã mais velha da Sara, ela tem 9 anos. Quando ela nasceu, eu tinha 10 anos. E ela mora comigo e com meus pais. Quando a Sara nasceu, foi uma surpresa, assim, para todo mundo. Não inicialmente por conta do autismo, né? Porque isso foi visto mais para frente. Mas no ultrassom não indicou nada, não teve nada. Estava sendo uma gravidez normal. Mas quando ela nasceu, ela teve dificuldade de amamentar no peito. Então, foi visto que ela tinha uma síndrome de Pierre-Robin, que
é uma síndrome que ela deixa o queixo um pouco mais para trás. E ela nasceu, então, sem popularmente conhecido, né, a campanha do céu da boca. Isso dificultou de ela pegar o peito e também de se alimentar. Ela até engasga bastante ainda hoje, mas ela fez cirurgia, né, bem novinha, ela já passou por essa cirurgia. E mais o autismo mesmo foi tempos mais para frente, né, porque foi percebido que ela tinha muita hiperatividade, tanto para dormir, ela tinha essa questão de que demorava para dormir, muito agitada, e o atraso na fala dela, principalmente, né? Então, todas essas questões, esses comportamentos fizeram minha mãe levar ela no neuro, e aí veio a questão de que ela tinha autismo. Então, ela foi diagnosticada com autismo hiperativo, o grave. Ela atualmente recebe algum auxílio do governo? Não, a única coisa que ela tem é que ela vai na escola, né, uma escola especial, e ela recebe uma bolsa do governo para estudar lá. Então, não é minha mãe que paga. Só que questão de remédio, por exemplo, que ela toma, é minha mãe que compra. E as terapias que ela faz para ajudar ela, né, o método ABA que ela tem também, na Univida, né, que o plano cobre, né, isso. É um centro da Unimed especializado para tratar questões da saúde das pessoas, e ela vai nesse lugar, e lá ela passa por fonoaudiólogo, e lá ela faz bastante atividades do método ABA, né, como eu disse, aprende a questão das regras, né, então o que ela brinca, depois ela tem que aprender a arrumar essas questões, o brincar, né, a gente também passou por psicólogo, né, por conta dela, pra gente saber como que a gente fica, né, dela sendo assim. E, pelo que eu me lembro, a gente não pagava essa consulta, mas eu não acho que foi algo oferecido pelo governo. Acho que a própria psicóloga, ela cedeu pra gente algumas dessas consultas gratuitamente. A relação da Sara com a escola. Qual escola que ela frequenta? Bom, a Sara, ela não vai numa escola regular, então ela vai numa escola que atende as crianças com necessidades especiais. Primeiramente, né, porque ela frequentava uma creche regular, normal, e lá ela teve, assim, muitos problemas, porque ela não era muito inclusa, não se atendiam muito às particularidades dela, e não tinha alguém para auxiliar ela. Só no final, no último ano, é que minha mãe conseguiu, né, uma agente educacional para ajudar nisso. Mas antes disso, ela passou por várias situações que foram bem frustrantes, né? Como, por exemplo, uma vez que a escola, né, organizou um passeio, né, o professor organizou um passeio com a turma, né, fora da escola, e a minha irmã, nesse dia, ela não pôde ir, porque a professora disse que ela não ia conseguir dar conta da sala de aula e dela, né, como se ela fosse fora a parte, né, não estava inclusa nesse meio da sala de aula. E, assim, realmente precisaria de uma ajuda para auxiliar, para ajudar a professora, né, que ela tem hiperatividade, então ia ser meio difícil para a professora com uma sala de aula, né, mas um despreparo, assim, da escola, né, da instituição, de ter um número muito grande, assim, de alunos e de não ter uma ajuda, assim, para a professora, para poder incluir ela, por exemplo, nesse passeio, que ela não pôde ir nem ao menos na escola nesse dia, ela foi em casa. Então, isso causou isso, né, essa frustração. Então, quando ela acabou, assim, a creche, né, o período pré-escolar, a minha mãe, ela foi na Secretaria da Educação, né, foi ver o que seria feito, se ela poderia ir para uma escola regular, e lá disseram para ela, né, que ela não ia ter capacidade de poder ficar numa escola regular, que ela não ia conseguir acompanhar os alunos. Então, ela nem sequer começou a ir numa escola normal, para ver se ela iria conseguir realmente isso. E porque a escola também não ia ter esse preparo de acolher ela, né? De incluir ela. Então, ela foi direcionada para outra escola, uma escola com necessidades especiais, e ela
acho que já fazem uns 2 anos que ela está nessa escola e tá até hoje. A família considera que essa escola agora está mais preparada para a Sara? Bom, se for ver um olhar assim mais acolhedor, incluso, sim, porque tudo que tem de comemoração lá na escola, do que é feito lá, ela participa de tudo. Agora, né, que teve bastante drive-thru, né, por conta da pandemia, ela sempre ela foi bem recebida lá pelos professores, funcionários. Então, nessa questão de inclusão, um bom papel. Perfeito. E você tocou num ponto que a gente está agora, né, que é o drive-thru. Como que ficou agora nesse sistema remoto? Ela está se adaptando bem? Como que está sendo? Bom, agora, nesse processo de aulas online, o que ela estava tendo a minha mãe ia na escola, né, pegava as atividades impressas, né, que eram atividades assim, que ela tá fazendo em casa, né, a professora imprimia as atividades e a gente tinha que fazer em casa com ela. A professora criou um grupo, né, com todos os alunos, com os pais, né, dos alunos, e ela mandava um vídeo falando, hoje é dia dessa atividade, vocês vão ter que fazer isso, isso, isso. Depois, só entregava as atividades feitas e trocava pelas novas, né. Então, era dessa forma que ela estava fazendo. Agora, né, atualmente, ela entrou de férias, né, então não está tendo nem as atividades, mas um pouco antes, a escola abriu para um dia da semana e alguns alunos, né, por exemplo, um grupo de alunos, então ela estava indo toda quinta-feira, né, ficando até meio período na escola, e que porque é bom, assim, porque ela regrediu bastante nesse processo EAD, não tendo contato com a professora, né? As terapias também pararam um pouco lá na Univida, então ela regrediu nesse processo de obedecer, por exemplo, as regras de higienização. Então, eu vejo que essas instituições, essas duas que ela vai, que eles ajudam muito nessa questão da higiene, de esse processo dela se encaixar assim, na sociedade dessa forma. Que ela tá, não tem só autista, eu acho que até mesmo ela deve ser a única que tem autismo, mas eu não tenho certeza. Mas tem crianças com outros tipos de dificuldade, crianças de diferentes idades também, e pelo que eu sei, eu acho que eles fazem até as mesmas atividades, né? Essas folhinhas impressas, por exemplo, que está tendo no IAD, todos eles recebem. Eu não sei se tem algo mais voltado para a dificuldade de cada um, mas eu acho que é mais na hora da gente passar para eles, ensinar para eles tal atividade, é a gente que deve enquadrar na dificuldade deles. Então, a professora deve fazer isso lá na escola. Ah, mas a escola não fala. Essa atividade, ela é específica para criança com autista, por isso que eu estou passando, no caso, para Sara. Não fala isso. Não, tanto é que elas estão no mesmo grupo, todas as mães, só em um grupo, e vão mandando as atividades, porque a gente tem que comprovar que eles estão fazendo, manda a atividade deles fazendo, e todos estão, assim, fazendo a mesma atividade. Mas agora o que a gente quer saber? A Sara fica feliz em ir para a escola? Como que ela se sente? Bom, ela gosta bastante de ir para a escola, tanto ela vai de perua, né, escolar, e então já dessa parte ela gosta bastante, porque o autismo dela não é desse mais que afeta na parte de interação com as outras pessoas. Ela gosta muito de interagir com outras pessoas, então ela ir num ambiente com muitas pessoas, conhecer pessoas novas, ela gosta bastante. Então, ela gosta muito de ir para a escola, dos professores, ela gosta bastante. Dá para ver que eles têm esse carinho com ela, né? E também por ser algo rotineiro, né? O autista gosta muito de rotina, né? Então, ter essa questão de ela acordar sempre no mesmo horário, fazer sempre as mesmas coisas, ir para a escola, voltar e ter a outra parte, né, da tarde dela em casa, é algo que ela gosta. Então, fez uma turbulência toda quando parou tudo, né? Para ela foi tudo muito assim, ela ficou muito agitada e regrediu algumas coisas, né? Por essa rotina, ficou muito estressada, porque a rotina é muito importante para eles. Entendi, Letícia. Para finalizar agora, você gostaria de deixar alguma frase para a família, para os educadores?
Bom, o que eu tenho para falar para a família que tem um autista, né, é de que para terem muita paciência, porque eles têm o momento deles, né? Opa, deu uma travadinha. Então é com muito prazer que eu convido. Bom, ali ela fala, né, para a gente olhar as especificidades, né, do aluno e incluir, não fazer o que aconteceu com a Sara, né, de negar uma criança. Então, a problemática que a gente encontra tanto no formulário, né, como na entrevista, são rótulos. Então, quando a gente fala assim, eu tenho uma criança com autismo, gente, calma, é uma criança com autismo, né? Tudo bem, ela vai ter que ser atendida conforme as necessidades dela, como todas as crianças, né? A outra problemática que a gente encontra é a formação de professores. Então, no caso ali na Sara, não tinha um professor adequado para ela. Só que também a gente não pode só culpar os professores, né? A gente tem que ter políticas públicas para dar oportunidades para a formação desses professores. E além do despreparo disso, dos professores, a escola. Como que a escola está agindo sobre isso? Ela está fazendo reuniões para incluir essa criança, procurando maneiras diversas de com que essa criança seja de fato incluída, né? A falta de educação inclusiva, o não cumprimento da lei. Né? Um dos casos que eu fiz, um dos motivos para eu ter feito essa entrevista foi da Letícia ter me falado em uma conversa informal que a irmã dela foi negada à escola, no ensino comum, porque ela não ia ter capacidade, sabe? Isso, como uma futura pedagoga, me machuca demais. Eu não sei em vocês, né? Então, também a gente tem a falta de materiais acessíveis, porque a gente sabe que os materiais nas escolas, eles não são feitos para crianças com TEA, né? E a gente tem que atender às especificidades dessa criança. Os estímulos, como que essa criança vai reagir, né? A falta de informação sobre educação inclusiva nas escolas, seja tendo uma criança com autismo ou com deficiência ou não. Né? A gente não precisa ter essa criança na escola para poder falar sobre isso. Né? A gente não vai encontrar pessoas diferentes de nós fora da escola? Claro que vai. Né? Então, qual que é o meu objetivo aqui? Tornar o material didático de alfabetização e letramento mais acessível para crianças com TEA, que estejam no Fundamental 1, a fim de auxiliar o aluno e o professor não formado em educação especial, porque a gente sabe que tem. Porém, esse material não substitui a necessária formação, ok? A metodologia, a leitura bibliográfica, embasada na teoria de Levi-Vygotsky, a teoria histórico-cultural, né, que vai falar que tem que ter essa socialização, tem que estar com as outras pessoas, nada de escola inclusiva, de escola especial, perdão, né? Então, assim, a criança tem autismo, põe na escola especial. Não, vamos pôr na escola comum. Esse professor vai aprender a lidar com aquilo, a escola vai aprender porque é direito da criança, tá bom? Entrevista com professores, pesquisadores, familiares e ex-alunos do ensino fundamental 1, para a gente ver qual possíveis soluções, né, para a aprendizagem e para o ensino, e as dificuldades também. Vou realizar formulários, como já realizei, análise dos materiais didáticos de diferentes editoras, acompanhar as aulas e reuniões com editoras para publicação. O desenvolvimento da pesquisa, realizei até agora leituras bibliográficas, formulário e entrevista. E aqui é uma frase para refletirmos, né, de Vygotsky, que é uma obra traduzida. Deixem que as crianças mentalmente atrasadas estudem por mais tempo, que aprendam menos do que as crianças normais. Enfim, sejam educadas de forma diversa, aplicando-se métodos e procedimentos especiais adaptados às características particulares de sua condição, mas façam com que elas estudem o mesmo que as demais crianças, que recebam a mesma preparação para a vida futura, para que mais tarde participem dela em pé de igualdade com as demais. Bom, aqui estão minhas referências. E o meu muito obrigado. Peço perdão pelo vídeo não ter ido até o fim, né? Mas só estava só um pedacinho. Bom, vamos voltar. Cadê? Obrigada. Beatriz, convido você agora a apresentar a sua. Eu vou apresentar para ela, tá bom, pessoal? Então, eu vou desligar minha câmera.
Caso haja alguma pergunta, coloca o nome dela na frente, já que não sou eu que estou apresentando, tá? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Como a Ana disse, eu sou a Beatriz. O tema da minha pesquisa é sobre o acesso à educação em tempos de pandemia da Covid-19. E a minha professora orientadora é a Lucy Regina Mosetti. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre como eu escolhi esse tema para estar trabalhando na minha pesquisa. Primeiramente, eu levei em conta o atual cenário em que nós estamos vivendo no âmbito educacional, que foi a chegada da Covid-19 no Brasil. Bom, com essa chegada, houve uma necessidade de ser realizado um isolamento social. E por que a realização desse isolamento social? Para que haja uma diminuição da transmissão do vírus, que todos nós sabemos que estava acontecendo de maneira muito rápida. Essa transmissão, nós não tínhamos ainda direito de onde veio o vírus, qual o seu gene e tudo mais. E ocasionou, assim, uma interrupção das atividades presenciais, gerando mudanças em vários âmbitos no nosso país, como na saúde, na economia e principalmente aqui na minha pesquisa no âmbito educacional. Então, o problema norteador da minha pesquisa foi a suspensão das aulas presenciais na instituição de ensino superior da FCELAR, que é a Unesp do campus de Araraquara, e o seu retorno por meio do ensino remoto emergencial no segundo semestre do ano letivo de 2020. Então, eu observei com essa retomada das aulas pelo ensino remoto emergencial, que muitos discentes do curso de pedagogia estavam tendo muitos problemas com o acesso às aulas. E daí surgiu a relevância deste tema na minha pesquisa. Pode passar. E aqui, então, eu fiz a delimitação dessa minha pesquisa, que irá atingir, que eu irei pegar dados de mulheres graduandas do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Letras, campus de Araraquara, que estejam no terceiro ano do curso especificamente. E por que a escolha do terceiro ano do curso? Porque essas mulheres que estão na graduação do terceiro ano, elas possuem tanto uma experiência no ensino presencial, quanto uma experiência agora no ensino remoto emergencial que está adotado pela Faculdade de Ciências e Letras. Então, ficará mais fácil eu fazer essa comparação entre o acesso antes da chegada da Covid-19 no Brasil e após a chegada com a adoção do ensino remoto na nossa instituição de ensino superior. Pode passar, Ana. Aqui eu vou falar agora sobre o objetivo da minha pesquisa. O objetivo é o de analisar o acesso à educação, como ele foi afetado com a chegada da pandemia de Covid-19 na FCELAR, e após a suspensão das aulas presenciais e adoção do ensino remoto emergencial. Com essa análise, ativar a minha pesquisa para ver as dificuldades que essas mulheres graduandas do curso de pedagogia estão enfrentando com o ensino remoto emergencial. Será que mudou alguma coisa no ensino remoto o acesso? Será que o acesso continua
do mesmo jeito como ele era nas aulas presenciais? Ou será que houve aí algumas dificuldades? Será que elas estão encontrando algumas dificuldades para acessar as aulas, para acessar o ensino durante o ensino remoto emergencial? Pode passar. Aqui eu trago a ferramenta metodológica que será utilizada na minha pesquisa, que é a realização de entrevistas com as graduandas do curso de pedagogia no terceiro ano, para um levantamento de dados sobre as possíveis dificuldades enfrentadas pelas mesmas durante o ensino remoto emergencial. Então, eu irei desvelar essas dificuldades encontradas por elas durante o ensino remoto emergencial. E como isso será feito? Como será obtido esses dados e essas dificuldades? Será por meio das entrevistas que eu farei com elas. Então, eu vou realizar essas entrevistas com as graduandas, a fim de obter os resultados com as possíveis dificuldades. E o referencial teórico que eu estou utilizando na minha pesquisa, ele está fundamentado nas principais categorias do método praxeológico do Pierre Bourdieu, que é a partir dos conceitos de capital social e capital cultural. Na teoria de Pierre Bourdieu, ele é um sociólogo francês, e ele nos dá que o capital, ele é sinônimo de poder, ele é sinônimo de posse. E esses mesmos capitais, eles produzem uma certa mobilidade em meio a uma sociedade estratificada, uma sociedade que é estruturada em camadas sociais, da mais baixa até a mais alta. Então, o que vai permear toda a minha pesquisa e que está fundamentando a teoria que eu irei utilizar são os conceitos de capital social e capital cultural. E para que esse referencial teórico seja mais aprofundado e estudado, eu estou participando de um grupo de estudos sobre o Pierre Bourdieu, da professora Lucy, e está sob a coordenação da professora Andresa Carmigliori. Então, nós nos reunimos nas quartas-feiras e estudamos o Pierre Bourdieu e a sua teoria. Então, atualmente, eu estou fazendo a leitura de um livro dele, que é o Escritos da Educação, para ter essa base e esse fundamento na teoria, para que seja desenvolvida a minha pesquisa em cima disso. Pode passar. Então, no atual momento, a minha pesquisa ela está em desenvolvimento, e eu estou realizando as leituras para que haja um desenvolvimento do referencial teórico ainda mais aprofundado e engajado, para que se dê início, então, à estrutura das entrevistas, que é a partir dessas entrevistas que eu vou conseguir realmente estar produzindo ainda mais a pesquisa com os dados que serão levantados a partir dessas entrevistas. Pode passar, Ana. E é isso, gente. Muito obrigada. E qualquer dúvida também vocês podem colocar no chat, que eu posso responder ao final das apresentações. Obrigada pela apresentação, Bia. Bruna, fica à vontade. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Bruna, estou no terceiro ano de pedagogia e meu tema de pesquisa são as mudanças nas escolas com a implementação do ensino remoto. A minha orientadora é a Lucy, nossa querida professora, e a gente faz parte do grupo de pesquisa do Pierre Bourdieu, que está sob a coordenação da professora Andresa, que ajuda bastante a gente também na pesquisa.
Bom, de acordo com a revista de administração, esse trecho se encontra na página 1430, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou o novo coronavírus como uma pandemia global. O vírus que teve seu epicentro inicial na província de Hubei, na China, em dezembro de 2019, e continua até hoje, né, no ano de 2021. Então, atualmente, o mundo vive uma pandemia, o que gerou mudanças em todas as atividades e relações sociais das pessoas. Consequentemente, os cidadãos precisaram se adaptar ao novo estilo de vida, que impedisse a proliferação do vírus. Assim, uma área que se tornou foco de problemas e preocupações foi a educação. Então, essa foi a introdução do meu projeto, e foi a partir daí que eu comecei a pensar no meu tema da pesquisa, né? Entretanto, com as atividades escolares presenciais suspensas, é implantado de maneira emergencial o ensino remoto, a fim de reduzir os prejuízos educacionais nas escolas do país inteiro. Então, elas implementaram esse sistema e assim veio à tona os problemas na educação. Uma pesquisa realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, juntamente com o Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, SEMPEC, mostra o alto índice de exclusão escolar durante o período da pandemia. Então, um trecho desse livro diz assim: em novembro de 2020, portanto, ao final do ano letivo, 5.075.294 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos estavam fora da escola ou sem atividades escolares, o que corresponde a 13,9% dessa parcela da população em todo o Brasil. E alguns motivos para que os alunos desistissem das aulas remotas são a não adaptação dos alunos ao ensino remoto, ao sinal da internet totalmente precário, às vezes tem alunos que nem têm acesso à internet, né? A falta de computadores em casa e a dificuldade de sanar suas dúvidas com os professores. Essas dificuldades com a adaptação dos alunos e suas famílias ao ensino remoto são visíveis e, consequentemente, se tornam impactos negativos para a educação, né? Os estudantes são prejudicados durante o período mais importante, que seria o de alfabetização. Outro ponto a ser citado é a falta de organização entre educação e tecnologia, um ponto que já existia antes da pandemia do coronavírus e que agora só se agravou. Ou seja, é desafiador no cenário escolar, tanto para os professores quanto para os alunos. Os alunos enfrentam a dificuldade de se adaptarem ao novo ensino, além de lidarem com a sua saúde e família, que agora estão em casa devido ao isolamento social, né? E esses problemas na educação não surgiram agora, pois é derivado da péssima administração das políticas públicas aplicadas pelo governo. Entretanto, esse projeto de pesquisa busca identificar as mudanças nas escolas com a implementação do ensino remoto emergencial, como a adaptação ao ensino remotamente, como a pandemia se materializa no ensino, como os pais interferem na educação dos filhos, como os alunos reagiram a esse ensino, mostrando a falta de planejamento do governo e assistência do governo, né, durante a pandemia do Covid-19, e analisando em específico a reação dos alunos na faixa etária do ensino fundamental 1, com 6 anos. O projeto tem como base a pesquisa bibliográfica, visando analisar a qualidade escolar e o desenvolvimento do ensino remoto na escola. O projeto tem como tema, né, as mudanças nas escolas com a implementação do ensino remoto. E a escolha deste tema veio pela preocupação da escola nas novas gerações e a qualidade da sua formação escolar frente à pandemia do coronavírus.
Bom, o seguinte projeto de pesquisa tem o objetivo de analisar as mudanças implementadas de maneira emergencial na educação e como ocorreram as adaptações dentro do estado de São Paulo, desde o início da pandemia, ressaltando também as dificuldades enfrentadas pela escola e família dos alunos, abordando também a falta de planejamento educacional aplicada pelo governo brasileiro. A justificativa aparece com o vírus do Covid circulando na sociedade, que assim, consequentemente, a escola sofreu mudanças para se adaptar a esse novo momento, que a gente nunca tinha vivido anteriormente. E assim começaram a ressaltar os problemas na educação que já existiam, como a educação e tecnologia para a população de baixa renda, além da falta de planejamento educacional. Sobre a revisão teórica, a pesquisa partiu da ideia de que a sociedade atual está passando por transformações e essas mudanças afetam diretamente a educação brasileira. É possível considerar que ocorreram consequências aos estudantes. Muitos não se adaptaram à implementação do ensino remoto e a camada popular foi excluída desse ensino, por não receber o apoio necessário. E assim, a partir desse tema, os meus referenciais teóricos foi a Fundação Carlos Chagas, Unicef, SEMPEC e a autora Lynn Alves. Bom, a metodologia utilizada segue as configurações de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, de cunho explicativo, tendo como base os dados coletados pela Unicef, além das leituras reflexivas dos textos e artigos escolhidos, que ainda está em desenvolvimento, com a finalidade de apontar os problemas que estão acontecendo atualmente na educação brasileira. Bom, para concluir, eu quero dizer que com a proliferação do vírus em 2020, o mundo teve que se adaptar a esse novo momento. Consequentemente, a educação também precisou se ajustar. As consequências sobre perdas de aprendizagem desse ensino podem ser incalculáveis. E a gente só vai poder realmente perceber isso no futuro, Como visto neste processo de pesquisa, a educação envolve várias outras áreas, como a tecnologia e a família. Dessa forma, além das políticas públicas em saúde e tecnologia durante a pandemia, os alunos precisaram se adaptar às suas aulas em casa juntamente com seus familiares. Então, os principais problemas que apareceram com essas novas adaptações são a falta de acesso à internet, a falta de incentivo familiar aos estudos e o cenário mundial, ressaltando, no distanciamento social de todo mundo. Isso ocasionou na desistência escolar, principalmente entre alunos de 15 a 17 anos e 4 a 5 anos, gerando grande déficit na educação brasileira. Então, para encerrar, eu trago um trecho do artigo de Jaedson Brito dos Santos e Maria Aparecida Antero Correia, para se pensar que a educação não é apenas a escola, mas sim um conjunto entre governo, família e saúde. As crianças estão em casa em contexto de isolamento social, demandam cuidados e atenção das mais variadas ordens. Por isso, precisam do atendimento profissional, da assistência da saúde, do Conselho Tutelar e do Ministério Público. Portanto, para se pensar em EI em contexto de pandemia, é imprescindível acionar um trabalho intersensorial. E essas foram minhas referências bibliográficas. E é isso, gente. Obrigada pela apresentação, Bruna. Convido agora o Gabriel. Olá, bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Sim. Maravilha. A Gabi vai apresentar para mim os slides. Bom, gente, eu sou o Gabriel. Eu sou professor de Geografia, sou formado em Geografia, licenciatura e bacharelado. Atuei em diversas instituições, desde o ensino público, cursinhos populares, escolas particulares. E a minha orientadora é a professora doutora Marilda da Silva, professora da Unesp, que estuda questões de violência dentro da sala de aula.
E nós escolhemos como nome do projeto a Lei 11.645 de 2008, um caminho para a prevenção da violência étnico-racial na escola básica brasileira. Pode passar, Gabi. Passou? Não. Isso, maravilha. Então, pessoal, quando a gente fala de violência étnico-racial, né, a gente tem que pensar, né, a gente se remete aqui no Brasil, principalmente no primeiro contato, né, com os portugueses lá em 1500, né, esse primeiro contato, né, na verdade, eu uso uma linguagem decolonial, né, uma invasão, na verdade, que aconteceu aqui no Brasil, e né, esse contato é uma história extremamente recente quando a gente coloca em comparação com outras nações, outras civilizações, né? O que nos dá aproximadamente 521 anos, né? Desde 1500 para cá. Desses 521 anos, 387 foram dentro de um regime escravista. E isso traz, né, consequências muito, muito fortes, muito enraizadas dentro da formação da população brasileira. Então, né, se a gente lembrar um pouco das aulas de história, né, a Lei Áurea ela foi instituída em 1888. Né? Então, faz pouquíssimo tempo, 134 anos, que que foi decretada uma abolição definitiva da escravidão. Essa abolição definitiva, né, mesmo depois que os negros foram teoricamente libertos, né, eles foram deixados, né, à margem da sociedade, né, sem direito a trabalho, sem direito à moradia, sem direito à saúde, sem direito à educação, e tudo isso vai gerando consequências muito graves para a população brasileira, né, para essa população da qual 50% são de negros. Então, por que dizer sobre tudo isso? Porque nós vivemos em um país que é extremamente negacionista. A gente consegue observar que durante a pandemia, né, nós temos diversas falas anti-vacina, né, anti o distanciamento social. E quando a gente está conversando sobre temas que dizem respeito a racismo estrutural, também essa mesma postura acaba acontecendo, de uma negação desse racismo, de uma negação de políticas afirmativas, de cotas e etc. Então, quando a gente fala, né, dessa linha cronológica desde o momento da abolição, eu separei algumas datas que elas foram bem marcantes para a gente entender o estudo sobre esse tema. Então, em 1989, por exemplo, nós temos a primeira lei que criminaliza o racismo aqui no Brasil, somente em 1989, né? Então, 34 anos que a gente tem, né, que a lei brasileira coloca o racismo como um crime. Em 1996, nós temos a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional, que fala, né, que começa um projeto de dizer é importante pensarmos sobre o negro no Brasil, sobre o indígena, só que essa lei, né, que ela acontece somente em 1996, ela ainda é muito precária, ela não consegue dar conta para essa problemática social. Em 2003, nós temos uma lei que chama Lei 10.639, que fala da obrigatoriedade do ensino, né, étnico, o ensino racial nas escolas. E em 2008, nós temos a lei que fala sobre, inclui, né, questão étnico-racial. Então, são datas extremamente recentes para esse problema. Elas ainda não dão conta para resolver essas problemáticas, mas é um começo. Eu separei aqui uma frase da professora Marilda, né, que a escola pública, local onde estudam os mais pobres e a maior parcela da sociedade, por vezes é responsável por reproduzir e naturalizar diversas violências simbólicas existentes no seio cultural brasileiro. Então, o recorte que eu estou fazendo dessa violência étnico-racial acontece principalmente na escola. E a escola, nós sabemos que ela faz parte da sociedade e ela pode muito bem reproduzir e naturalizar diversas violências físicas ou simbólicas, né? Então, seja na geração e no fortalecimento de estereótipos ou pela própria falta de preparação dos profissionais vinculados aos sistemas de ensino,
torna-se evidente que a escola pode contribuir na criação da violência simbólica tão enraizada no seio cultural brasileiro. A produção e reprodução da violência em espaço escolar é um potente gerador da cultura de violência, quer que seja para ser vivenciada nesse espaço, quer seja para ser vivenciada na sociedade de modo geral. Pode passar, por gentileza, Gá? Então, eu separei essa charge aqui, né, que fala sobre 130 anos de uma abolição mentirosa, né? Ontem, a gente coloca ontem porque, se a gente for ver, 130 anos não é nada, né? 134 agora, que essa charge foi feita há 4 anos atrás. Então, ontem a gente tinha, né, vários movimentos abolicionistas gritando pelo fim da escravidão, e hoje nós temos o mesmo movimento, né, pelo fim do encarceramento em massa, pelo fim do extermínio do jovem negro e da desigualdade racial e de gênero, né? Não faz muito tempo que a gente tem o caso, por exemplo, da Marielle, que foi, né, brutalmente assassinada. Pode passar, por gentileza. Então, falando sobre a Lei 10.639 e a 11.645, ela estabelece que no ensino fundamental, médio, né, e particular, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Então, com a reformulação da Lei 10.000, a gente tem esse acréscimo falando sobre a questão da temática indígena. Então, isso é muito importante porque, apesar de ser uma lei tardia, que foi feita uma em 2003 e a outra em 2008, isso vai garantir, né, por lei, que o ensino afro e indígena seja feito na escola. Não apenas nas disciplinas de história, tá, pessoal? Isso é feito dentro de todas as áreas do conhecimento, seja em artes, seja em literatura e por aí vai. Então, é um marco, né? Mesmo que a gente observe que ainda necessite se trabalhar muita coisa, é um marco histórico, dizendo que existe uma obrigatoriedade do Estado, né, curricularmente falando, para que seja ensinado esse ensino afro e indígena. Então, o meu trabalho ele parte de um questionamento da importância e da ausência da aplicabilidade dessa lei dentro do espaço escolar, né? O que necessita de um aprimoramento da questão relacionada com a empatia de conhecimentos técnicos que vão além do cotidiano e do lugar comum, carregado de estereótipos da qual as temáticas étnico-raciais geralmente estão. Então, o que é esse lugar comum? Eu vou fazer um rápido exercício com vocês de imaginarmos um indígena, né? Será que temos os conhecimentos, né? Aqui tem vários profissionais da educação, futuros profissionais. Será que temos os conhecimentos técnicos, né, para lidar com esse tema? Eu não sei se vocês sabiam, mas só aqui no Brasil nós temos 230 etnias indígenas. Cada etnia indígena carrega uma cultura própria. Nós temos 180 línguas só dentro do nosso território, línguas indígenas. Então, dentro da minha experiência como professor de geografia, ensinando sobre os continentes, por exemplo, muitos alunos pensam que a África, né, é um país e não um continente. E isso é extremamente problemático, porque está dentro desse lugar comum do que é o africano, do que é o indígena. E pensando numa sociedade que ela é majoritariamente negra, né, da qual grande parte dessa população negra está nas escolas públicas, ter o contato com essa raiz, né, com essa raiz africana, com essa raiz indígena, é extremamente necessário e importante. Então, ontem mesmo eu estava vendo um vídeo, né, do presidente Bolsonaro no Roda Viva, onde ele negava totalmente o contato dos portugueses na África, dizendo que eles nunca foram para lá, enfim, outros absurdos que acabam acontecendo. E esses discursos acabam permeando toda a sociedade, né? Permeando, dizendo que o racismo não existe, né? Que é mimimi, que é uma invenção. E aí, essas problemáticas, elas vão cada vez mais se aprofundando e se agravando. Pode passar, Gabi? Então, alguns objetivos, né? O trabalho ele não está concluído, só estou trazendo algumas reflexões para nós nesse momento. O objetivo do trabalho
é realizar um estudo sobre a violência simbólica a qual a escola produz, reproduz e naturaliza, principalmente no que tange as questões étnico-raciais. Também tem como objetivo o uso da Lei 11.645 como uma ferramenta de combate ao racismo e do não esquecimento dos povos originários. A lei, mesmo que tardia, possibilita um dos poucos caminhos no âmbito curricular para que os educadores trabalhem com essas temáticas. E surge um questionamento se, de fato, os atuais profissionais da educação estabelecem em seu repertório didático os meios para transmitir e transpor as barreiras que a própria cultura impõe estruturalmente. Então, quando eu coloco isso, pessoal, vamos lembrar do Dia do Índio, né? Quando a gente era criança, como esse indígena era representado, né? Ele era representado de uma maneira praticamente estereotipada, né? O índio que vive na selva, que usa arco, que usa flecha, que vive pelado, né? Todo um arsenal, né, de estereótipos que forma no nosso imaginário o que é o indígena. E aí nós esquecemos que esse indígena, ele está nas cidades, ele está nas universidades, nós temos diversos autores indígenas, enfim. E toda uma realidade também, quando a gente fala dessa questão étnico-racial, né? Não é romantizando ela, o que a escola muitas vezes faz, né? Ela romantiza a colonização, o descobrimento, o contato, a miscigenação. Só que esse contato europeu, africano e indígena, ele foi um contato extremamente violento, né? Então, justamente é colocar essas coisas em xeque dentro da sala de aula. Mas será que nós estamos preparados, tecnicamente, para conseguir transpor essas barreiras que a cultura nos impõe? Pode passar, Gá. Um outro objetivo é investigar de quem é o real interesse de defender e transmitir os conhecimentos que são ligados aos negros e aos povos originários, tendo em vista a pouca quantidade atuante de professores pretos e indígenas no espaço escolar do Brasil. Então, se a gente for ver uma estatística da quantidade de professores negros atuando desde o ensino básico até o ensino superior, nós percebemos que é uma quantidade absurdamente pequena, né? Dentro da minha experiência como educador, né, como estudante também, eu tive apenas um professor negro, que foi no 6º ano, né, na 6ª série. E depois eu não tive mais professores negros, né? Dentro da minha universidade, dentro da minha primeira graduação também de geografia, não tive professores negros. Então, isso não é ao acaso, isso é estrutural, isso vem como uma problemática. Então, de quem é o interesse de falar sobre racismo, de falar sobre África, de falar sobre as questões indígenas? Se nós não temos profissionais negros, se nós não temos profissionais indígenas em grande quantidade. Também procura-se resgatar a importância dessas temáticas, no sentido que elas sejam interiorizadas aos educadores, para que assim ele possa agir com plenitude e um caráter mais amplo de ensino que consiga englobar toda a diversidade étnica, explorando as nuances e sutilezas das violências que permeiam as relações humanas dentro e fora do espaço escolar. Então, não é apenas tratar isso num sentido meramente curricular, mas que o professor ele consiga interiorizar. E quando a gente interioriza algum conhecimento, alguma prática, a gente consegue atuar com mais plenitude, né? Não é somente a gente estudar e falar assim, eu vou passar isso porque é bonito, né? Mas o professor ele tem esse papel de tentar interiorizar esses conhecimentos. E aí eu me pergunto também qual é a distância existente entre pesquisa e o espaço escolar, averiguando, né, através das grades curriculares universitárias, a contradição de qualquer tipo de cobrança do professor para trabalhar questões as quais nunca teve sequer, né, não teve o contato. Então, nós, dentro do curso de pedagogia, né, nós vamos trabalhar com crianças, né, só que nós não, até esse momento, a gente não teve muitas disciplinas que falam sobre questões étnico-raciais.
Dentro do meu curso de geografia, a mesma coisa. Então, por exemplo, nós tivemos antropologia, uma disciplina, né, que acaba sendo abafada por outras. Então, dentro da nossa grade curricular, nós não somos preparados para trabalhar com questões étnico-raciais. Então, eu vou buscar também investigar dentro do currículo, né, das universidades, de algumas universidades, como que essas questões étnico-raciais são trabalhadas. Não apenas no curso de História ou de Geografia, né, mas dentro de cursos das Ciências Humanas. Principalmente Pedagogia, do curso que eu faço parte. Pode passar, Gá? Então, o trabalho ele preocupa-se em indagar. Os futuros professores estão realmente tendo contato necessário e aprofundado com as questões étnico-raciais no meio acadêmico? Então, isso remete a tudo que eu falei agora. Pode passar? Então, a metodologia é o levantamento bibliográfico e uma sondagem de estatísticas da violência escolar voltadas ao racismo e ao preconceito indígena na escola. Também busco relatos e entrevistas de educadores negros, brancos e indígenas, busca por materiais que trabalhem com questões étnico-raciais e trabalho com os dados do Atlas da Violência de 2020, estabelecendo a relação com argumentos e a proposição apresentada na Lei 11.645. Pode passar, Gá. Então, aqui fala um pouco da importância do estudo. Isso foi uma matéria que eu peguei aqui, né, 26 de julho de 2020, onde o coordenador da FUNAI sugeriu meter fogo em índios. Né? A gente está falando de um órgão, né? A FUNAI é um órgão federal que cuida dessa questão indígena, e quando o próprio coordenador ele fala, né, em meter fogo, aí que vem a educação, a importância de você colocar esses assuntos em xeque dentro da sala de aula. Pode passar, Gá. E aqui também é uma reportagem que eu peguei em agosto. E o Brasil mata 82 jovens por dia e 77% são negros. Então, isso só remete da importância desse estudo e de trazer urgentemente essa temática para a sala de aula. Pode passar, Gata. Aqui são as minhas referências bibliográficas até o momento. Muito obrigado, gente. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigada, Gabriel. Gabriele, fique à vontade. Espera aí que eu estou colocando a apresentação. Oi, oi, gente, bom dia. Espero que estejam todos bem. O tema da minha pesquisa, bom, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Gabriele, eu estou no segundo ano de pedagogia e eu sou integrante do PET Pedagogia e sou também integrante do grupo de estudo de Bourdieu da professora Lucy, que é coordenado pela professora Andresa Carmignoli. E a professora Lucy também é orientadora aqui dessa minha pesquisa, junto com o Paulo, né, que é professor da UFSCar, e ele trabalha com a parte de tecnologia, e a Lucy entrou aqui na participação, né, com a parte da sociologia, para ajudar a gente a desenvolver essa pesquisa. O tema do meu trabalho é a potencialidade dos jogos eletrônicos como ferramentas de apoio para o ensino de história do 9º ano do ensino fundamental. Bom, então eu vou aqui falar um pouquinho mais para vocês sobre esses jogos eletrônicos, né? O que são os jogos eletrônicos? Os jogos eletrônicos, eles são jogos que são rodados através de um processador. Ou seja, a gente precisa de um celular, um console, um tablet, tudo que tem um processador que rode o jogo, né?
Então, a minha ideia principal, principalmente encarando essa juventude que a gente está tendo, que é uma juventude extremamente imediatista, é uma geração que gosta das coisas na hora delas, no tempo delas. Então, a gente precisa começar a pensar em ferramentas, em como a gente pode se aproximar mais do universo desses jovens que andam tão excluídos do universo da linguagem da escola, né? Então, aqui a minha proposta é trazer esses jogos eletrônicos como uma ferramenta de auxílio no ensino e na aprendizagem nas escolas, ou seja, assim como um professor passa um filme para tentar ajudar a compreender a matéria, assim como um professor passa um livro para ajudar a compreender a matéria, a minha proposta é a gente também trazer os jogos eletrônicos como uma complementação. Nunca uma substituição, né? Porque a matéria, ela precisa estar lá, mas os jogos eletrônicos, eles podem ser um facilitador no aprendizado e também no ensino dessas crianças, né? E a vantagem dos jogos que a gente tem é que eles aprendem a atenção de uma maneira imersiva. Ou seja, eles prendem a atenção dessa criança, a gente consegue ver crianças que hoje em dia, né, jovens, que passam horas, 10, 12 horas na frente de um computador, na frente de um videogame. Então, a gente sabe que os jogos, eles têm esse caráter. Então, pode ser uma ferramenta que vai ajudar e muito na escola, porque se a gente já tem esses alunos que estão interessados nos jogos, trazer eles para dentro da escola pode ser um plus, né, uma adição que vai ajudar bastante. Então, a minha ideia, né, a nossa ideia é que ele seja realmente um facilitador da apreensão de conteúdo, e aqui no caso, né, no conteúdo de história do 9º ano do Ensino Fundamental 2. Certo? Então, o jogo aqui selecionado é o jogo Valiant Hearts. Ih, não vai carregar a imagem. Enfim, gente, não vai carregar a imagem. Mas vocês podem procurar no Google, é bem fácil de encontrar. O jogo é um jogo que fala da Primeira Guerra Mundial. É um jogo relativamente curto, mas ele é cheio de informação. Então, aqui a gente tem a oportunidade de acompanhar a trajetória de 4 personagens distintos. A gente tem um francês, a gente tem um alemão, a gente tem uma belga que é paramédica, né, que trabalha na guerra, e a gente tem um estadunidense que luta por vingança. Então, cada um deles vai contar uma história, vai contar uma motivação e vai mostrar o por trás da guerra, o como é estar na guerra, trazer uma noção maior. Só que dentro do jogo eles trazem informações também sobre o que realmente aconteceu. Então eles trazem imagens, eles trazem histórias, eles trazem informações. É um jogo extremamente completo que poderia ajudar aí bastante. Então, quais são, para mim, os principais atrativos do jogo? Ele é um jogo que a gente é de fácil acesso. Em qualquer plataforma, qualquer aparelho que você tenha, você vai conseguir encontrar. No computador e nos consoles ele é pago, mas o valor dele é bem baixo, porque já é um jogo de 2014, então é tranquilo de achar. Mas no celular, o jogo é de graça. Então, para quem se interessar, quiser abrir a Play Store, dar uma pesquisada, o jogo você consegue acessar pelo celular, o que é um extremo atrativo para a gente aqui. E aí é um jogo também que ele é desafiador, ele tem quebra-cabeça, ele é um jogo extremamente interessante para a gente usar aqui nessa aplicação dessa pesquisa. E aí, quais são os principais objetivos dessa pesquisa? Bom, primeiro, a gente tem que levar em consideração a juventude que a gente tem agora, né? As crianças, os jovens que a gente tem agora. O Prensky, ele chama essas crianças, né, esses jovens, de nativos digitais, né, que batem de frente com os imigrantes digitais. Quem são os nativos digitais? São essas crianças que já nascem com a tecnologia como uma linguagem. Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, um bebê que tem mais facilidade em mexer no YouTube do que em falar, por exemplo. Eles nascem com isso, é uma coisa que é inerente a eles, que pertence a eles. Diferente dos imigrantes digitais que tiveram que se adaptar a essa tecnologia para que ela
para né, trazer essa tecnologia para a sua vida, de inserir ela de maneira não natural. E para os jovens, não. Ela já vem de uma maneira natural. Então, é um erro a gente não utilizar isso dentro dos nossos moldes escolares, né? E agora, na questão do jogo. O Huizinga, que escreveu a Bíblia dos jogos, né? Escreveu essa Bíblia em 1938, é um livro muito interessante que fala sobre o assunto. Ele fala que o jogo, né, a competição, ela é uma causa intrínseca ao ser. Ou seja, não só ao ser humano, mas também aos animais. A gente pode ver filhotes de leão, por exemplo, logo jovens, brincando de morder, brigando de brincadeira, assim. Ou a gente pode pegar de exemplo também pessoas que são apaixonadas e até viciadas em jogos. O jogo, ele é excitante, ele é estimulante, ele prende a atenção. Então, é um ponto muito positivo. E os jovens de hoje em dia, eles jogam. Eles jogam no celular, mobile, eles jogam Free Fire, eles jogam Fortnite, eles jogam Among Us. Eles jogam, eles gostam de jogar. Então, por que não a gente unir o útil ao agradável, né? E aí, o meu terceiro objetivo é o ponto das mudanças. Mudanças precisam ser feitas, pois os moldes atuais da escola não comportam mais esses jovens que estão vindo cheio de garra, cheio de vontade e cheio de pressa também, né? Então, aqui a gente tem o Dyrell, que ele coloca a escola como um cotidiano enfadonho. Uma coisa, obrigação, assim, e isso não bate mais de frente com os jovens que a gente tem. Eles precisam de uma coisa que seja mais rápida, né? Que seja mais interessante, que prenda mais essa atenção, de uma maneira que um professor expondo uma ideia por 40, 50 minutos na frente de uma sala de aula talvez não consiga fazer. E aí a gente tem também o jogo sendo um capital legítimo, de acordo com a teoria bourdieuiana. Por quê? Ele se afirma nas camadas mais altas da sociedade, né? Ele vira moda nas camadas mais altas da sociedade, para que depois as outras pessoas também possam jogar. Então, se você quer que alguma coisa, né, pegue, vire moda, seja legítima, precisa pegar primeiro na camada superior da sociedade para depois a gente conseguir descer. E o jogo é esse caso, né? Os jogos, eles são afirmados, eles foram no início afirmados pelas categorias superiores de quem tinha mais dinheiro de conseguir investir, mas hoje eles já são populares, então a gente consegue acesso ao jogo sem ter que gastar muito dinheiro. Então, a metodologia proposta aqui para esse trabalho é a seguinte: a gente pensou na criação de um material didático em conjunto com os professores de história, né, da escola selecionada. Então, criar um material que combine tanto a matéria de história quanto a história do jogo, para que possa ser uma coisa fluida. Aí, selecionar essa escola, né, e aplicar aos alunos do 9º ano que estiverem aprendendo essa matéria da Primeira Guerra Mundial. Então, aplicar o jogo juntamente com a matéria e depois fazer uma análise através do módulo praxeológico do Bourdieu, né, analisando o campo sociológico que essas crianças estão inseridas, a realidade sociológica em que elas estão inseridas e analisando todos esses pontos para depois organizar os dados em quadros e mostrar, né, quais foram os resultados. É uma pesquisa ainda que está em processo de desenvolvimento, mas que eu estou bem animada para poder realizá-la. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, Gabriele. Joyce, fique à vontade.
Oi, gente, vocês estão me escutando? Sim. Ok. Estão vendo certinho? Certinho. Ok. É que meu computador é um pouco lento, gente. Então vamos lá. Bom, o tema da minha pesquisa é a erotização precoce e a exposição de meninas dos 7 aos 10 anos em redes sociais. Bom, meu nome é Joyce, sou integrante do PET Pedagogia, tenho como tutora a Lucy e sou orientanda do professor Paulo René. Bom, o mundo virtual, ele já faz parte do cotidiano de várias famílias. Então, a internet, na sociedade contemporânea, é colocada como uma nova necessidade básica. Quando vamos fazer a lista de prioridades das contas a se pagar, colocamos água, luz e a internet. Dito isso, uma das ferramentas que existe no mundo virtual são as redes sociais. Elas são usadas como uma forma de aproximar indivíduos que estão distantes. Então, através das redes sociais, eu consigo me comunicar, por exemplo, com uma pessoa que está do outro lado do Brasil. Proporcionar entretenimento fácil e acessível. Então, a acessibilidade para você mexer nas redes sociais ela é bem fácil, bem simples. E o bombardeamento de informações. Bom, aqui eu listei 3 benefícios gerais gerais, assim. Então, as redes sociais, elas proporcionam muito mais coisas, mas aqui eu coloquei o básico, vamos dizer assim. Entretanto, temos os benefícios e os malefícios das redes sociais. Muitas das vezes, as redes sociais são usadas pelos indivíduos como uma forma de ostentar bens materiais. Vivemos em uma sociedade consumista, e os indivíduos usam as redes sociais para ostentar esses bens, contribuindo com o consumismo desenfreado. E tanto anônimos, cidadãos comuns, como cidadãos famosos fazem isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês compram alguma coisa, geralmente a primeira coisa que as pessoas fazem, postam nas redes sociais. Quando compram um carro, por exemplo, a primeira coisa, postam nas redes sociais. Então, isso é feito tanto por anônimos como também pessoas famosas. E as pessoas famosas, os famosos influenciadores digitais, que é uma profissão moderna, uma profissão que chegou com o surgimento das redes sociais, é basicamente uma pessoa que tem muitos seguidores, e aí, por ela ter muitos seguidores, ela expõe sua vida a fim de influenciar esses seguidores. Então, esses influenciadores digitais, eles ostentam muito mais, ostentando muitas das vezes coisas irreais, situações irreais, e também materiais, assim, supérfluos, fúteis. Bom, essa exposição excessiva é a fim de ganhar visualização. Então, assim, os influenciadores digitais, eles atuam da seguinte forma: quanto mais visualização no seu perfil, nos seus conteúdos, mais marcas, muitas das vezes marcas caras, inacessíveis, vão patrocinar eles e vão pagar pelos conteúdos postados. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como essa influência ela é tão forte. Eu tenho um iPhone 7 Plus. Meu pai, na verdade, comprou ele quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, em 2017, eu tinha uns 15 anos. Por que eu queria esse celular? Por causa do que ele é? Não, por causa que quando eu entrava nas redes sociais, eu via que a maioria dos famosos, dos influenciadores, tinham esse celular. Então, por esse motivo, eu quis muito ter. Eu passei minha adolescência inteira querendo ter um iPhone, olha só. E eu poderia muito bem ter qualquer outro celular. Mas não, eu queria ter esse celular. Então, esse aqui foi um exemplo para vocês
de como essa influência, né, essa exposição, ela influencia muito adolescentes e principalmente crianças. É importante frisar também para vocês que a maioria dos conteúdos que ganham, os conteúdos que mais ganham visualização, são os conteúdos de exposição de corpos sensuais, e muitas das vezes corpos dentro de um padrão. Então, por exemplo, uma rede social que tem estado muito em alta nos dias de hoje, o TikTok. O que mais dá visualização nos conteúdos do TikTok? As danças. Essas danças são praticadas por muitas das vezes crianças e pessoas adultas. Só que, reparem, as pessoas adultas, as adolescentes, né, as meninas, que fazem essas danças, fazem elas de uma forma sensual, influenciando que crianças, meninas também façam. Porque esse é o conteúdo que mais dá visualização, então que as marcas mais patrocinam. Bom, os dois principais problemas das redes sociais: a falta de segurança de privacidade dos usuários e o filtro da faixa etária do conteúdo passado para as pessoas. O algoritmo das redes sociais, esse algoritmo, ele não vê pessoas. Esse algoritmo das redes sociais, ele não vê, por exemplo, o adolescente que tem distúrbios alimentares. Ele não vê a criança que deve ser preservada. Ele vê apenas um usuário na frente do computador, sem rosto. Então, eu coloquei aqui uma imagem representando como o algoritmo dessas redes sociais vê os usuários. Vê apenas alguém sentado atrás de um computador, sem rosto. Sendo assim, o filtro das recomendações dos conteúdos que existem nessas redes sociais não existe para determinada faixa etária. Existem algumas redes que existe um filtro, por exemplo, do YouTube, que existe o YouTube Kids, porém são facilmente de serem burladas, porque existe uma falta de segurança da privacidade dos usuários. Então, é muito fácil de você burlar esse sistema. É uma segurança que, na forma real, não acontece de fato. Você nunca sabe quem está atrás de um computador, e também é muito fácil de burlar os sistemas que essas redes sociais colocam. Só que dentro, por exemplo, do Instagram, do TikTok, do Facebook, do Twitter, não existe um filtro para filtrar o tipo de conteúdo que vai ser passado. Eles vão expor para você, indicar para você os mais assistidos, os mais visualizados, que muitas das vezes são conteúdos adultos. Bom, e assim se dá a erotização precoce. Ela é denominada como a existência de estímulos precoces à exposição de conteúdos, comportamentos e ações inapropriadas à idade do indivíduo. Essa ação torna-os vulneráveis aos malefícios da prática. Então, a criança, a menina, mais especificamente dos 7 aos 10 anos, ela não tem o seu desenvolvimento do seu senso crítico totalmente formado. Ela ainda está em construção. Então, as crianças, elas se tornam os principais vulneráveis a esses tipos de conteúdos e influências. Eles não conseguem olhar para esse conteúdo e ter uma visão crítica. E isso pode desencadear diversos malefícios. Não estou dizendo que esse tipo de conteúdo é errado e que ele não deve ser feito. Longe de mim dizer o que deve ou o que não deve ser feito. Estou apenas expondo para vocês uma situação que tem acontecido, principalmente agora nesse contexto de pandemia, em que as crianças ficam 24 horas por dia dentro de casa. E muitas das vezes os pais que trabalham por home office, para que os filhos não venham atrapalhar eles, dão o celular e mal sabem o que acontece, o que a criança vê com aquele celular na mão. As redes sociais, existe um bombardeamento de informações dentro das redes sociais e não existe um filtro dessas informações. Então, qualquer tipo de informação, conteúdo, ação, comportamento vai ser exposto para a criança.
E isso vai influenciar. Vai influenciar. Então, os objetivos desse meu projeto de pesquisa é identificar as consequências dessa legislação, apresentar métodos de prevenção e conscientização para as famílias, para que assim elas ensinem as crianças a lidarem com a internet. Não vivemos mais uma geração que está descobrindo a internet. Vivemos uma geração que precisa aprender a lidar com ela. Então, o meu objetivo nessa pesquisa é estudar as consequências dessa erotização para, assim, auxiliar pais e também educadores, para que nós possamos construir uma forma de conscientização. Então, as duas perguntas que eu tenho o objetivo de responder durante o desenvolvimento da minha pesquisa é: como esta erotização afeta a vida da criança? E como prevenir que a criança não passe por isso? A metodologia que eu pretendo usar é a pesquisa de campo exploratória. Então, pretendo fazer entrevistas com meninas dos 7 aos 10 anos, para saberem como elas lidam com as redes sociais, como elas pensam a respeito disso, e análise de entrevistas já realizadas com mulheres adultas famosas. Por que eu coloquei famosas? Porque a maioria das entrevistas que tem com mulheres que já passaram por isso, que já passaram por essa erotização precoce e a exposição em redes sociais, a maioria são famosas. Então, também pretendo analisar essas entrevistas para, assim, pensar como as crianças pensam hoje e também pensar como mulheres que já passaram por isso pensam também. E levantamento documental para análise reflexiva sobre o impacto da erotização precoce no desenvolvimento psíquico da criança. E aqui eu deixo uma reflexão da Life Impact, que é uma organização sem fins lucrativos que luta contra abuso e exploração de crianças. É uma organização internacional que agora veio para o Brasil. E eles fizeram a seguinte publicação: se desejamos proteger a infância das nossas crianças, devemos lutar contra tudo que pode impedi-las de vivê-la plenamente. Quando estimulamos a adultização, criamos uma sociedade que não respeita a infância, que olha para meninas e as vê mulher. Isto é roubar o direito das nossas crianças de ser criança. Então, eu deixo isso como reflexão para nós pensarmos como nós temos tratado as nossas crianças e como o uso das tecnologias tem prejudicado também. Pensamos nos benefícios, mas também temos que problematizar ações e atitudes, né? E aqui as minhas referências. Obrigada. Obrigada, Joyce. Luiz, fique à vontade. Oi, pessoal, tudo bem? Dá para ouvir com o fone assim ou vocês preferem que eu tire? Dá para ouvir certinho. Dá, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Complexo. Não é esse. Bom, gente, eu sei que todos os trabalhos foram demais, né? Mas vamos lá. E se aguentaram até agora, né? 2 horas já quase acompanhando os trabalhos do PET. Então, vou começar a falar do meu trabalho. Bom, o meu trabalho, o título dele é Educação e a Preservação do Patrimônio Cultural, um estudo de caso do Corpus Christi de Matão. Para quem não me conhece, né? Eu sou o Luiz Gustavo Lucatelli, que sou orientando da professora Vera Tereza Valdemari. Bom, mas vocês podem estar perguntando qual a relação, né? Corpus Christi, um tema religioso, educação, como assim, né? Então, a gente parte da definição do IFAM, que é o Instituto de Preservação, né, do Brasil, Histórico-Artístico Nacional, né? Que ele traz que o patrimônio material pode ser compreendido como aquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios, modos de fazer, celebrações, formas de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e até mesmo nos lugares.
Então, considerando essa definição, pretende estudar como objeto de estudo, né, e com esfera as ações educativas da celebração do Corpus Christi, que é uma festividade de origem católica que ocorre há quase 100 anos em Matão, uma cidade localizada no interior de São Paulo. Bom, então, quais são os objetivos do meu trabalho? A gente dividiu os objetivos em 2 etapas. O primeiro, que é um levantamento histórico da festa. Então, a gente vai tentar discutir o que é a celebração de Corpus Christi, qual a origem dessa festa, como ela chegou no Brasil, quais as características que essa festividade incorporou quando chegou no Brasil. Que, por exemplo, a que acontece em Ouro Preto, que foi a primeira que aconteceu no Brasil, é a mesma que acontece na Inglaterra? É a mesma que acontece na Espanha, em Portugal? E aí também como ela chegou em Matão, que aconteceu em 1948, 400 anos depois de Ouro Preto. E teve diferença nessa de Matão para de Ouro Preto, da de Matão para de Londres, né? E assim traçar e revelar a identidade da festa no Corpus Christi de Matão. E aí, por que isso? Né? Aí a gente parte do filme Os Narradores de Yahvé, né? Que até hoje ninguém escreveu, porque ninguém precisou. Mas então vamos nós mesmos escrever hoje, né? Vamos colocar no papel os enredos, enrolar da cabeça, os acontecimentos de valor, botar na escrita e fazer vontade de tudo que é importante para provar o porquê é importante. A gente fala isso porque Matão, apesar de ter quase 100 anos de festa, não tem registro nenhum disso. Acontece naturalmente, então não tem registro nem mesmo da igreja. Tem alguns diários, algumas notícias de jornal, né? É por isso que a gente parte disso. E o segundo entra a parte da educação patrimonial, né, que são estudos, aplicações e sugestões de atividades que ajudem na continuidade da celebração no município de Matão. Talvez com exposições fotográficas, apresentação do levantamento histórico, né, como a gente vai traçar esse panorama, é quase que um dever cívico, né, levar à comunidade os resultados dessa pesquisa. Então, a realização de oficinas de areografia, essa areografia é essa arte que eles usam de montar os tapetes, né, gincanas de desenho. Por quê? Porque todos os tapetes têm um desenho que, isso vai se revelar na minha pesquisa, né, que a gente ainda está em andamento. Algumas escolas fazem competição, só que não são todas. Então, é uma maneira de aproximação, né, dos estudantes com a festa. Criação de mini tapetes e entre outras ações. E o que a gente pretende com isso? É ver, né, a possibilidade de criar um vínculo entre os estudantes e a celebração. Então, basicamente, a sequência de pesquisa é entender o que é a festa, entender as variações da celebração, né, no mundo, no Brasil e em Matão, e ações educativas que ajudem nessa festa, né, nessa celebração. A minha pesquisa, a gente ainda está no levantamento bibliográfico, a gente ainda está na primeira parte, né, de entender o que é a festa de Corpus Christi. Então, o que a gente espera? A gente espera, né, com o desenvolvimento do presente trabalho, né, um registro histórico dessa celebração no Corpus Christi de Matão. E assim traçar uma linha do tempo em que a gente possa identificar as características e as alterações que aconteceram desde a primeira, em 48, até a última, em 2019. E as ações feitas pelo governo municipal na tentativa de manter viva essa tradição e as saídas encontradas em meio à pandemia do Covid-19 nos anos de 2020 e 2021. Eu digo isso como cultura, e vocês podem ter notado, né, que eu trato ele como cultura, e as ações da prefeitura, porque apesar de ser uma festa religiosa, a partir de 2016, ela foi tombada pela prefeitura. Então, ela passa a ser um bem público, e não mais apenas um bem religioso. Então, traçada essa história da festa, né, do desenvolvimento de ações, visando a continuidade da celebração, se faz necessário, como eu disse, né, como um dever cívico, já que a gente estuda um bem da comunidade que foi tombado para a comunidade, a gente tem que devolver essa pesquisa para a sociedade, né? Então, a conclusão que a gente está chegando, a gente não chegou na conclusão, né, porque é uma pesquisa em andamento e a gente ainda está na primeira fase, né? Mas o que a gente pode falar é que, diante da fragilidade da preservação das manifestações culturais, religiosas e artísticas, consideradas pelo patrimônio material, é importante estudar não apenas formas de registro que auxiliem os instrumentos legais de proteção desse patrimônio, mas também modos pelos quais ações educativas possam ajudar na salvaguarda desses bens. E assim desenvolver o presente trabalho, né, realizando não apenas um estudo histórico, mas propondo ações que propiciem a continuidade da festa. Porque não adianta nada a gente fazer um estudo do passado,
o que importa é a gente entender o que aconteceu e ver como vai ser daqui para frente, né? Uma vez que é um patrimônio tombado e não há registro histórico pela prefeitura, pela igreja, né? Tem todos esses dilemas encontrados. Então, até que ponto é um patrimônio? Não, é tombado? Mas qual é a história dela? E aí entender isso. Então, por isso que a gente fala dessa fragilidade da preservação, né? Porque foi tombado, espera-se a preservação, mas não tem estudo, não tem nada dessas manifestações culturais e religiosas, né? E uma vez que é feita pela comunidade, ela é muito volátil, né? Porque depende de ações de terceiros e não... Para ela acontecer, depende de pessoas dispostas a fazerem, né? E não é uma obrigação delas a realização disso. Então, por isso que a gente fala dessa fragilidade da preservação. E nesse sentido, ações de educação do patrimônio, né? Para ajudar essa continuidade, né? Porque a gente acredita que a educação patrimonial ajuda na proteção do patrimônio. Então, não adianta a gente chegar e falar, isso é um patrimônio, se a gente não ensinar para a criança o que é aquele patrimônio. A gente tem que falar para a criança, para o adulto, por isso que as ações não vão se restringir apenas dentro da escola. A gente vai propor ações nas escolas, mas, por exemplo, as ações de exposições fotográficas, ela vai abranger todos, porque a ação da educação patrimonial não é restrita a faixas etárias, né? Ela tem que acontecer para toda a comunidade, porque a preservação do patrimônio depende da identidade dessa identificação da comunidade com o patrimônio. Não adianta apenas a prefeitura falar, isso está tombado, isso é um patrimônio. Porque não depende da prefeitura, depende dessa identificação da comunidade, né? A comunidade tem que reconhecer esse espaço, essa festividade como sendo dela também. Ela não pode ser imposta. Então, só para quem não sabe, né, a festividade de Corpus Christi, né, é uma festa do corpo e sangue de Jesus Cristo, trata-se de uma festa católica que busca celebrar o mistério da Eucaristia. Ela foi criada, né, criada não, porque não sei se eu posso dizer criada, né, como a gente falou, ela foi instaurada, né, a publicação do Papa em 1264 torna obrigatória a celebração do Corpus Christi, mas essa celebração já vinha acontecendo anteriormente em algumas localidades da Europa, que é isso que a gente vai traçar, isso traz a história do Corpus Christi, né, por exemplo. Aconteceu na França a primeira procissão de Corpus Christi. E o que essa publicação do Papa fala, né? Delega a organização dos espaços no quais se daria uma celebração. Uma vez que, nesse dia, é o único dia do ano em que o sacrário, que é aquele local dourado onde fica guardada a hóstia, tem a permissão de sair da igreja. Nenhum outro dia do ano ele pode sair da igreja, mas no Corpus Christi representa a saída de Jesus da igreja e indo até a comunidade, né? Como um agradecimento, já que todos os dias a comunidade vai até a igreja, seria o momento de Jesus ir até a comunidade. Então, né, aqui a gente traz algumas evoluções, né? Por exemplo, algumas que a gente encontrou de alguns tapetes, de 63, 64, 68, 76, 82. A gente nota as dimensões dos tapetes, a gente pode identificar as dimensões, as cores, os materiais utilizados. Então, além de tudo, essa celebração, essa construção dos tapetes, ela também vem se alterando ao longo dos anos. E essas alterações, então a gente tem problemas de alteração de dimensões, a gente tem alteração de material, alteração de cores, alteração da comunidade, porque a gente pode falar que a comunidade matonense de 63 não é a mesma de 2020, né? E como lidar com isso, né? Esse patrimônio, esse choque de realidades, de tudo, né? De visão de mundo que se tem. Então, a gente busca, através da identidade, né? Revelar a identidade, descobrir o que representa essa festa para Matão, e assim levar para a comunidade para que ela se identifique e continue essa festa por mais 100 anos, né? Então é isso. Obrigado quem ficou assistindo até agora. É isso. Obrigado, gente. Muito obrigada, Luiz. Maria Eduarda, fica à vontade. Pronto, acabei. Tá vendo? Eu falei que a meu era 6 minutos. E o povo não tem? Luiz, o microfone está aberto. Porque na teoria era para acabar as... Obrigada. Pessoal, vou abrir minha câmera aqui.
E eu já vou apresentar para vocês. Deixa eu compartilhar. Opa, não é aqui não. Aqui. Tá todo mundo conseguindo ver a tela? Para mim ainda não, Maria. Tá bom, é que aqui já... Agora foi. Show. Então tá bom, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda de Faria Pinho. Eu estou no 4º ano de pedagogia. E a minha pesquisa é sobre a trajetória da construção dos marcos legais que asseguram os direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil, entre 1927 e 1990. Eu escolhi esse tempo de 63 anos por motivos bem específicos e vocês já vão entender. Bom, a minha agenda de apresentação vai ser dividida em 7 tópicos, vai ser bem rapidinho, mais um resumo, né? Uma pequena apresentação. Bom, a minha introdução vai ser apresentando como eu desenvolvi o meu artigo, né? Como eu estou desenvolvendo o meu artigo. Eu decidi que ele seria redirecionado para uma questão bem política. Então, eu introduzi bastante o conceito de leis. Então, por que existem leis em uma sociedade? Quais são os objetivos dela? E por que nós precisamos de leis em uma sociedade? Então, eu coloquei aqui até uma citação, né? Em uma sociedade, a função das leis é controlar os comportamentos e ações dos indivíduos de acordo com os princípios daquela sociedade, daquele ambiente. Então, qual seria a função das leis? Porque eu vou falar sobre 3 normativas que foram instauradas no Brasil entre 1967 e 90. Então, por que foi necessário a implementação do Código de Menores? Me desculpa, por que foi necessária a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que foi em 1990? Por que foi necessário? A gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele reconhece a criança como sujeito de direitos. Ele é um marco histórico e legal que apresenta a criança como um indivíduo da sociedade, que ele é envolto de direitos fundamentais. Então, por que foi necessário a implementação dele? Porque, certamente, no passado não estava acontecendo isso. Então, é mostrar também o que é o Estatuto, o que ele abrange, em quais situações, né, ele está inserido. E a última parte é comparar, né, fazer uma pequena comparação com o Código de Menores. O Código de Menores, ele foi instaurado, o primeiro Código de Menores, em 1967. Então, foi essa a decisão do meu recorte. O primeiro Código de Menores, ele é considerado como uma das primeiras legislações voltadas a jovens brasileiros. Então, foi por isso que eu decidi. Ele também é conhecido como o Código Melo Matos. Bom, a minha justificativa é apresentar o Estatuto da Criança e do Adolescente, como ele é, né? E mostrando os seus pontos, como ele assegura e reconhece as crianças e adolescentes como sujeitos envoltos de direito, reconhecendo ele como um marco histórico e legal. E o meu questionamento né, qual é a trajetória das crianças que passaram pelo território brasileiro, nacional, antes da instauração deste estatuto, né? Como elas eram vistas pela sociedade e elas eram tratadas, né? Pela sociedade, pelo Estado. Os meus objetivos, eles foram divididos mais ou menos em 3. Eu quero traçar uma linha cronológica de fatos deste público infanto-juvenil entre esses 63 anos. Eu quero expor a realidade social dessas crianças, né? A gente vai ver que eu vou falar muito sobre crianças de classes desfavorecidas, porque o Código de Menores, ele foi instaurado, ele foi implementado, direcionado a essas crianças, o que já é um grande problema, né?
E também apontar a marginalização sofrida por estes, né? E dois termos importantes, né, de se falar é o menor, é o termo do menor, né, que ele foi criado, o menorismo, ele foi criado como um termo para você diminuir alguém, né, e esse alguém são as crianças desfavorecidas, de classes desfavorecidas, crianças e jovens que, como eu posso dizer, ele foi criado para diminuir e para excluir, né? E o sujeito de direitos, que é uma criança que ela é inserida na sociedade como um cidadão, como um indivíduo, como qualquer outro, né? Então, a gente vê essa grande distinção entre esses dois termos. A metodologia usada durante a minha pesquisa foi totalmente bibliográfica, é uma historicidade de fatos, né, até a implementação do ECA. O meu projeto, ele é um projeto qualitativo. As plataformas virtuais que eu usei foram Cielo, o Google e o periódico CAPES, e algumas das minhas palavras-chave durante a procura, né, dos artigos, dos livros, das normativas, foram o ECA, a História, Direitos, Criança, Constituição, Código de Menores. Alguns dos seus traços parciais, né, durante as leituras eu consegui compreender, né, como ainda acontece hoje em dia os avanços das políticas públicas no Brasil relacionadas a este público-alvo, como a gente pode perceber uma distinção entre a realidade social de crianças e adolescentes em 1967 e hoje em 2021 e até mesmo em 1990 com a implementação do ECA. Eu pude perceber também como a instauração do Código de Menores, ele foi uma implementação que causou diversos danos na vida de diversas crianças e adolescentes, privando eles de uma realidade, posso dizer, entre aspas, normal. Houve a exclusão destes para asilos, reformatórios, tirando eles, né, e excluindo eles, e negando, né, para eles uma socialização, e também reconhecer como crianças e adolescentes, hoje em dia, eles são considerados, né, ainda bem, sujeitos plenos de direitos, e como houve esse avanço, né. Meu cronograma, bem básico aqui para vocês, eu comecei a minha pesquisa em outubro de 2020, com a escolha do tema, e hoje, né, em setembro, eu estou produzindo a escrita do artigo, né, do meu capítulo de e-book. Essas são algumas das minhas bibliografias. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Maria Eduarda. Maísa, fique à vontade. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Ai, eu tô nervosa. Muito, muito, muito obrigada, Joyce. Bom, então, a minha pesquisa, depois de muito pensar, depois de muito refletir sobre N coisas que eu queria pesquisar, eu acabei chegando a um tema principal, a um foco que eu queria estudar, que era sobre como as plataformas digitais, como o YouTube, o TikTok, entre outras plataformas, podem influenciar, né, acabam influenciando nesse capital cultural dessas crianças, principalmente no contexto que a gente está hoje em dia, que é o contexto da pandemia. Então, todo mundo sabe que a pandemia ela acabou se iniciando de verdade em 2019, no finalzinho de 2019, né? E que em 2020, por volta de março, ela foi reconhecida como um estado pandêmico. E que essas plataformas digitais, elas nada mais são, parece um nome muito complexo, uma coisa muito além, mas nada mais é do que um lugar onde a gente pode trocar informações, bens, serviços. Então, são plataformas que a gente pode trocar conhecimento com outras pessoas. A minha orientadora é a Lucy,
Perfeito, da Lucy. E eu tô no grupo de estudos dela também sobre o Bourdieu, junto com a professora coordenadora Andresa. E, amiga, pode passar para o próximo, por favor? Obrigada. Sobre o comecinho da pesquisa. Eu estava fazendo estágio quando eu comecei a pensar sobre esse tema e eu comecei a perceber sobre como as crianças acabavam na sala de aula tendo comportamentos muito diferentes quando elas assistiam determinados vídeos ou quando elas ficavam mais tempo do que o necessário na internet, no TikTok ou algo do tipo. Então, eu comecei a ver como que estava intervindo no cotidiano delas, mesmo sem elas perceberem. E Bourdieu, ele traz a ideia de que a sociedade, ela acaba sendo influenciada. Então, os saberes, eles acabam sendo culturas acumuladas, né? Acaba sendo o capital cultural. E ela é influenciada por valores, por crenças e outras coisas do meio. Então, acabaram, querendo ou não, com esse contexto da pandemia, aumentando muitas crianças o consumo de redes sociais, o consumo de meios digitais, porque os pais têm que trabalhar e precisam que as crianças fiquem um pouco mais quietas, um pouquinho mais calmas, e acaba deixando o celular na mão dessas crianças. Então, pode gerar tanto frutos bons quanto frutos ruins, que foi o que eu decidi abordar na minha pesquisa. Então, existem 3 tipos diferentes de capital cultural que o Bourdieu ele acaba trazendo para gente, que é a incorporada, que ela é a interiorização, então é o biológico, o hereditário, o investimento de tempo para conseguir determinado conhecimento, a objetivada, que é a apropriação da matéria simbólica, como a economia, a arte, etc., e a institucionalizada, que ela acaba englobando os títulos escolares, os acadêmicos, e entre outros. Jais, pode passar, por favorzinho. Essas mudanças que eu disse anteriormente, que podiam ser tanto ruins quanto boas, era que, por exemplo, os docentes e discentes, eles não estavam 100% preparados para um momento como esse. Então, os bens materiais necessários, o foco que acabou sendo menor por conta dessa falta de preparo, tudo acabou ampliando, querendo ou não, a distinção, a desigualdade dessas classes sociais. E durante a minha pesquisa, eu gostaria muito de estudar como que está acontecendo essa mudança, essa influência, tanto no comportamento quanto no desenvolvimento desse capital cultural para o público-alvo da minha pesquisa, que seriam as crianças, o público infantil. Então, pesquisar sobre quais são essas plataformas que eles mais estão utilizando, como que essas plataformas acabam alterando o comportamento, o desenvolvimento de cada uma dessas crianças, se a forma como os pais acabam tratando essas plataformas influenciam também em como as crianças absorvem isso ou não. E esses foram os objetivos principais que eu levei na hora de escolher o tema da minha pesquisa. Pode passar, amiga. E na metodologia, eu acabei usando, né, como eu disse, sobre o grupo de estudos de Bourdieu, eu usei ele como um referencial teórico muito forte da minha pesquisa, por conta do capital cultural, principalmente. E a minha pesquisa, ela vai acabar não sendo somente bibliográfica, que é o que eu acabei fazendo mais, assim, nesses primeiros meses, que é um levantamento bibliográfico, uma análise um pouco mais aprofundada, como também uma pesquisa de campo, né? Uma pesquisa documental, ou seja, com entrevistas, formulários para essas crianças, para saber quais são as principais plataformas e que elas estão conseguindo acessar, o que está influenciando mais no cotidiano delas. O descritivo, por ter análise, por ter comparação das respostas. E, por fim, né, agora eu ia começar a parte da pesquisa de campo e bibliográfica para saber mais sobre essas crianças, mas o meu foco eu gostaria que fosse principalmente de crianças até 5, 6 aninhos, que é a fase que eu estava vendo assim mais no estágio e que eu senti uma mudança muito forte no cotidiano por conta da internet. Pode passar, amiga. É isso.
Bom, está aparecendo. Agora foi. Bom, pessoal, estamos já finalizando. Ó, a Beatriz mandou o link de avaliação em presença, tá bom? Para contar no formulário. Para contar no certificado, perdão. Então, não esqueçam de preencher, colocar todas as informações corretas. Agora sim, eu posso dar os parabéns, né, a todos que se apresentaram. Eu fiquei encantada, gente, com cada tema. Muito obrigada pela presença de todos e com certeza foi um encontro muito rico. Todos estão de parabéns. Tantos que se apresentaram, né, fizeram uns slides lindos, como aqueles que acordaram cedo para estar aqui com a gente agora, né? Então não esqueçam de preencher corretamente os dados no formulário